Olá comandantes, estamos de volta no Aurora 4X. Deixem já o vosso like em baixo se estiverem a seguir a série, porque nós hoje vamos começar finalmente a expandir. Já temos aqui outros dois sistemas encontrados e principalmente em Psy-Ceti, se nós formos lá, não é? Nós temos aqui vários jump points e temos também minerais e eu queria muito vir aqui buscar, não é aqui, é aqui. Este neutrónio é extremamente importante e urgente para nós. Porquê? Porque olha aí, neutrónio na Terra, o nosso stockpile agora é de apenas 2.000, perto de 3.000 toneladas, não é? Portanto, para já vamos ter que nos chafar com os stockpiles que nós temos aqui em Temple Total e também em Titânia. Não é? Em Titânia ainda temos aqui alguma coisa por minar, mas epá, este 1 milhão de neutrónio tem que vir para nós. Portanto, para nós conseguirmos lá chegar, nós precisamos de um jump ship que eu tive aqui, não é, a criar. Nós estivemos a criar aqui o Jump Freighter, que vai ser, tem a Commercial Jump Drive e também uma grande capacidade de combustível e então vai servir também como nave reabastecedora da nossa frota militar. Esta nave que eu chamei de Berrio está neste momento a ser fabricada, vai estar pronta dia 18 de dezembro deste ano. Depois também nós estivemos a desenhar aqui uma Missile Frigate que vai substituir aqui a classe Vietnam. Eu chamei-lhe a classe João Baião e já tem quase 8.000 toneladas, não é? Vamos ter a velocidade de 2.700, que é mais lenta que a classe Vietnam, mas também é muito maior, não é? Vamos ter aqui Maintenance Life para quase 4 anos. Portanto, vai ter um cabitão de corveta. Tem dois motores Lockheed Mini Ion, portanto, que são melhores do que estes aqui. Estes aqui só tinham um Lockheed INP. Portanto, estes aqui são os mais modernos motores militares que nós temos. Depois vamos ter 2 milhões de litros de combustível, que tem um range de 32 mil milhões de quilómetros. Não é? Este aqui só tinha 19 mil, mas vamos ter também a nave civil, onde a gente pode ir lá beber, digamos assim. Depois tem aqui um Saab Beta S20. O que é um Saab Beta S20? Isto é um escudo. Um escudo, imaginem aqueles escudos do Star Trek, não é? Aqueles escudos energéticos que nós levamos um tiro, o escudo fica danificado, mas depois em 333 segundos o escudo, como é que eu ia dizer? O escudo regenera completamente, mas precisa deste tempo todo, não é? Regenera 0.1 por segundo, se não me engano, portanto eu acho que ele tem força de 20, acho que é uma coisa assim. Portanto isto é a nossa mais recente tecnologia. Depois em termos de lançadores de mísseis, Radion, que são exatamente os mesmos lançadores que a gente usa aqui na classe Vietnam, são lançadores que têm um rate of fire 70, isto quer dizer, eu julgo que é 70 segundos que ele demora a recarregar, contudo nós aqui temos 6, enquanto que aqui na classe Vietnam só temos 2, portanto eles vão... Isto faz uma diferença doida, porque se o inimigo tiver defesa antimíssil, é muito diferente defender-se de 2 mísseis ou defender-se de 6 ao mesmo tempo, muito diferente. Depois tenho, em termos de Missile Fire Control, temos 2, há aqui uma redundância por segurança e também esta redundância permite-nos ter 3 dos lançadores num e outros 3 no outro e podemos estar a atacar 2 naves ao mesmo tempo, desta maneira. Depois temos 66 mísseis aqui dentro, não sei porquê. Esta aqui só tem 62, não sei se houve um erro ou se é alguma tecnologia nova. Eu digo isto porque o nosso magazine, que é onde o paiol, não é? É exatamente igual, mas pronto, pá, não me queixo, temos mais. E acho que é só o que eu vos tinha a mostrar. Portanto, esta nova fragata classe João Baião, nós depois vamos pô-la aqui na Teixeira Manufacturing e vamos fazer 2. Portanto, podemos já começar a fazer o que nós precisamos para ela, porque isto assim vai ser muito mais rápido. Então, precisamos de isto, vamos pôr 4 Mini Ion. Então, vamos já fazendo, que é para a gente não se esquecer. Que eu tinha posto aqui na indústria minas automáticas, mas isto para já vamos cancelar. Componentes, portanto, os Lockheed Mini Ion, vamos fazer 4. Ok. Depois vamos fazer, o SAB já está feito, este
shield Saab, se nós formos aqui aos stockpiles, eu já mandei fazer um, portanto este aqui está feito. Depois os 6 que serão 12 lançadores de mísseis. Eu não sei se dá para fazer. Componentes. Aí é um missile launcher, dá. Então vamos já fazer 12. 12 lançadores de mísseis. Depois 2 missile fire control, portanto vamos fazer 4. Depois, estes são os mísseis. E acho que é só. É só isto que nós podemos fazer para já. Mísseis, se não me engano, temos aqui 212. Portanto, não é muito, mas dá para encher pelo menos estas duas naves. Portanto, vamos fazer isto e enquanto isto se faz, também esta teixeira deve estar pronta. Vai já ficar pronta este mês. E eu tenho que mandar as minhas... eu não vos mostrei, não é? Eu tenho aqui o Fuel Air Harvester. Fiz aqui uma nova fleet, que é esta. Fuel Harvester Fleet, que tem aqui 6 Petrostars. E eles estão a recarregar, não é? Estão a encher os depósitos. Eles foram para lá com 10%, portanto este já está com 61%. A diferença prende-se com o skill que tem os diversos comandantes. Portanto, comandantes com mais mining dão mais rapidez, mas isto está a encher bastante rapidamente. Automaticamente ele vai à terra descarregar assim que estiver a 100%. Portanto, espero eu, não é? Eu pelo menos meti assim as ordens, eu vou-vos mostrar. Temos ordens condicionais. Se o fuel tanks full, se fuel tanks full, then transfer fuel to colony. Pronto, eu acho que é isso. Ok, então vamos lá buscar, que nós estamos à rasquinha de minerais, portanto load all minerals, e na terra unload all minerals, e depois a titânia load all minerals, e terra unload all minerals, refuel. Ok. Produção dos motores completa. Vamos agora fazer os missile launchers. Missile launchers completo. Vamos fazer o fire control. Fire control completo. E ao mesmo tempo temos a teixeira manufacturing completa. Não podia ter sido melhor, nem de propósito. Portanto, a teixeira. Olha, podemos fazer 3. Pois é, eu esqueci-me de ver. Nós estávamos a adicionar um sleepway. A gente até podia ter feito 3. E podemos fazer 3, não há problema. Só que uma vai estar pronta mais tarde, até pode ficar aqui de reserva na terra. Até é boa ideia. Então, Construction. Vamos pôr isto na Shipyard Fleet. Não, falta fazer o Retool, calma. Retool. E vamos fazer Classe João Baião. Set Activity. Já está, isto foi imediato. E agora sim, podemos fazer a classe João Baião. E eu aqui, nas minhas fragatas militares, é que eu gosto de pôr nomes como deve ser. Portanto, a primeira vai ser aqui a João Baião. Please select the shipyard. Então, eu não tinha feito isso. Use components, ainda bem. Já me esquecendo. E pronto, create task. Depois, a próxima vai ser quem? NRP NRP Michael Jackson, create task, e podemos fazendo uma terceira NRP NRP Manuela Moura Guedes. Pronto, cá está. Temos aqui então, olha, este aqui ficou com o nome errado. Pronto, temos então isto com datas diferentes. Porquê? Estas duas deviam ter a mesma data. Eu se calhar enganei-me a fazer algum componente.
Houve ali qualquer coisa que falhou nas minhas contas. Ou não, ou pode ser mesmo uma mecânica. Portanto, ok, em janeiro vamos ter estas duas. E depois em julho, vejam só a diferença de tempo. Nós já temos posto os componentes, não é? Vamos ter aquela. Pronto, isto vai usar estes componentes. Certo, certíssimo. Agora temos isto livre. Vamos fazer aqui, então sim, umas 200 minas automáticas. E agora é esperar que os nossos shipyards façam isto. Este aqui, principalmente, o que está a fazer o Berrio, está quase, vai ser já em dezembro, portanto nós vamos já começar a transportar estas minas para o sistema de Psi-SETI. Exatamente. Ok, parece que está tudo. O que a gente pode também continuar a fazer é desenvolver os nossos shipyards. Portanto, aqui podemos pôr mais 5.000 toneladas. Nestes aqui não faria mal serem um bocadinho maiores, como é para naves civis. E depois vamos começar a pôr também mais slipways. E este aqui já está nos 20.000, vamos pôr mais um slipway. Para ficarmos com bastante produção naval. Ok, estou a passar e estou a ler. Já não temos tritânio em Temple Total. Aliás, aqui já não temos quase nada. E os 25 capas de neutrónio nos próximos 4 anos vão à vida. Ainda não recebemos neutrónio aqui. Por que será? Cargo Fleet está aqui. Cargo Fleet has completed orders. Agora recebemos, ok. Mas estes chips ainda deixaram aqui muito stockpile. Bem, como é que estamos? Estamos em Marte, temos também muito stockpile aqui. Olha, Belém, temos 100 capas. Estamos aqui a comprar estes privados, não é? Vamos a... Como é que se chama este planeta? Pois é, eles mudaram o nome. Deixa eu ver como é que aparece aqui. Aqui aparece como Belém. Vamos então fazer Load All Minerals e vamos fazer Unload All Minerals e Refuel na Terra. E entretanto em dezembro temos a nossa Jump Freighter pronta. Pronto, completamos as ordens aqui da Cargo Fleet. Estamos muito bem aqui em termos de stockpile de minerais. Pois é, tirando o neutrónio. Nós não estamos aqui... Estamos a minar bem, estamos a minar quase 6.000, não é? Mas isto vai-se acabar num instante. Eu, entretanto, também estou aqui a fazer algumas tecnologias. Olha, Shield Regeneration Rate. Depois os escudos têm um senão. É que eles conseguem nos observar muito mais facilmente se nós tivermos os escudos a funcionar. Portanto, se quisermos passar despercebidos, temos que desligar os escudos. Ok, temos o Berrio feito. Portanto podemos mandar. Isto agora vai funcionar assim. Isto é um bocado chato, mas... como é que eu posso fazer isto? Eu se calhar vou ter que fazer uma fleet nova. Vou chamar a Civilian Jump Fleet. Civilian Jump Fleet. Mas isto não é só jump, ok? Civilian
Civilian Aid Fleet. Yeah, vamos chamar-lhe uma coisa assim. E depois aqui nós vamos pôr o Berrio. Não é? Agora esta Civilian, que tem o Jump Gate, Jump Drive Civilian, JC, eles põem logo ali, não tem combustível. Porquê? Porque eu não mandei encher. Refuel from Colony. Porque ela está com o tanker e se calhar o tanker não enche automaticamente porque senão lá se vai as reservas todas. Mas vamos ver se ela vai encher. Ainda está a encher. Isto vai demorar um bocado. Ainda só está a 2%. Ih, Jesus. Pois é, pá, nós temos má tecnologia em termos de transferência de combustível. E aqui vai levar 50 milhões. Por isso isto vai demorar um bocadinho. Isto neste momento tem 1 milhão de 50. Vai demorar um bocadinho. Ok, primeira frota NRP João Baião, está feito. Pois é, 56, isto vai nos secar isto tudo. Vamos começar aqui as refinarias outra vez. Porque ainda vai demorar um bocado até a nossa frota de Fuel Harvesters chegar, não é? Eles ainda estão aqui nos 60%, 70%. Michael Jackson também está feito. Agora é assim, nós vamos fazer, eu digo aqui Scout Fleet. Bem, a gente pode lhe chamar Scout Fleet, não há problema. E vamos pôr estas duas aqui. Agora o João Baião, como é que nós estamos? Temos mísseis? Temos aqui mísseis. Eu preciso de comandantes. Comandantes navais que sejam bons em crew training, talvez, sim. Vamos pôr aqui. Este vai para o João Baião. A Natividade. E este vai para o Michael Jackson. Ok. Agora eles têm que ir treinar. E isso é que eu nunca fiz nesta versão. Temos aqui os comandantes. O treino está a 0, não é? Standing Order, será aqui alguma coisa? Não. Formation Orders. Não. Ship Overview, Ship Combat. Temos que fazer aqui o Assign Systems, não é? Portanto, este aqui, 1, vai para o 1. Isto é arrastar. Pensava eu que era arrastar. Ou é o contrário? Ai. Se calhar tenho que fazer 1 a 1. Exatamente, ok. 1, o 2 e o 3 estão dependentes deste. E o 4, o 5 e o 6 estão dependentes deste. E eles todos vão levar o mesmo tipo de mísseis. Pronto. Assign Fleet. Tá igual. Ok.
Bem, não sei como é que eu vou fazer agora. Eu tenho que ir ver. Tenho que ir ver como é que se faz isto. Agora os shields. Epá, o que eu estive a ver na Wikipédia, nós não precisávamos de nenhuma central nuclear ou nenhum reator nuclear dentro da nave. Por isso, supostamente... É que o problema é que está muito mudado, estão a perceber? Eu já fiz isto no Aurora antigo. Aqui está a nossa armadura. Bem, eu vou pesquisar isso em off, não vale a pena estar aqui a perder tempo. Mas o importante é que já temos a nossa, portanto, a nossa armada. Depois também devemos ter a outra praticamente pronta, não é? Não, já está pronta. Outra jump civil. Esta aqui. Portanto, esta aqui falta 2%. Ok, já está. Então, vamos para aqui e vamos fazer Move to Location. E depois, bem, deixar ir. E agora vamos buscar Cargo Fleet na Terra. Vai fazer o quê? Vai fazer Load Installation, Automatic Mine. Depois aqui vai fazer Standard Transit e aqui vai fazer Unload Automatic Mine. Vamos lá ver como é que isto corre. Eu não sei quais é que são mais rápidos. Pois é a Cargo Fleet, então eles devem chegar lá antes dos outros. Vão chegar. Ok, temos aqui também mais capacidade nos shipyards. Vamos fazer aqui mais sleepways. Não dá porquê. O que é que se passa? Não tenho... já deu. Não sei o que é que se passou ali. Pronto, Cargo Fleet chegou primeiro. Infelizmente eu vou ter que cancelar as ordens, senão nunca mais. Pronto, agora sim, podemos mandar a Cargo Fleet para lá. Psy-7 Transit e aqui vamos fazer Unload All Installations. São 6. São 6, pá, temos um tipo a mais. Vamos fazer aqui um detach. Pronto. E agora deve dar. O que é que eu fiz mal? O que é que eu fiz mal? Pronto, eu aqui tenho o Jump Drive. Squadron Size 4. Pensava que era 5. Ei, então vai ter que ser 4 cada vez. Que seca. Que seca. Vamos só fazer aqui um rename. Isto vai ser Cargo Fleet 2. Tudo bem, a gente divide-os em grupos de 4. Para já é a tecnologia que temos, não é? Então vamos passar primeiro estes. Já estão? Não. Pá, esta Civilian não sei o que é.
Eu aqui tenho 4, certo? Isto aqui dá para 4. O que é que eu estou a fazer mal? Vamos experimentar 3? Não dá? No available jump drive. Eu tenho que fazer a standard transit. Acho que é isso. Pronto, era standard, não era squadron, é uma cena militar. Pronto, já passaram. Já passaram e passaram 4. Então, SETI, já temos aqui a nossa cargo fleet. Esta cargo fleet o que vai fazer é ir aqui e fazer unload all installations. É tão simples. Esta aqui vai então fazer também o seu standard transit. E depois vai aqui e vai fazer unload all installations também. Já estão ali as duas. Completed research. Precisamos melhorar aqui os nossos jump drives para dar para saltar mais, não é? Vamos fazer aqui o jump drive efficiency. Maximum orbital, ok. Vou fazer aqui esta tecnologia nova de magnetoplasma. Pronto, e estes aqui já estão cá. Ou não, ainda não. Agora sim. Portanto, neste momento temos 6 minas automáticas. Aqui. E estamos a minar neutrónio 60 toneladas ano. Ora, 60 toneladas ano, isto pode melhorar um bocadinho com um administrador, como deve de ser, não é? Quem é que nós temos aqui? Ana Sain. Temos aqui a Justina Freire, que dá 5%. Pronto, agora esta cargo fleet vai para o Sol. Vamos fazer um standard transit. E esta aqui vai para o Sol também. E vamos fazer um standard transit. E a nossa Civilian Aid vai aqui. Vai fazer também um standard transit, que é para ficar do lado de cá para receber a malta. Pronto, eles já estão do lado lá. Agora aqui isto pode ir para a Terra. Fazer aqui um refuel. E este aqui também. E depois o Civilian Aid Fleet pode ir também para a Terra. Pode fazer aqui um Begin Overall Resupply. Se bem que isto conta como civil, não é? Commercial, pois. Eu acho que ele nem precisa do overall. Então, aqui de volta ao nosso sistema solar. Vamos só ver como é que estamos em termos de minerais. Isto está cada vez menos, não é? Temple Total. Eu queria muito acabar com estas reservas aqui para começar a meter as minas no outro lado. Mas ainda temos aqui 44 minas automáticas. Temos aqui também mais tecnologia. Bem, o que é que eu posso fazer em sensores aqui para o Evaristo?
Vamos fazer aqui melhor Electromagnetic Sensitivity. Pronto, já temos aqui as nossas cargo fleets. Agora a nossa cargo fleet principal, eu vou só mandá-la load installation automatic mine aqui para Temple Total, só para a gente acabar com isto tudo. E pronto, eu vou ficar por aqui neste episódio. O que eu vou fazer é tentar aprender como é que os shields funcionam, porque pelo que eu vi na Wikipedia, acho que era só preciso pôr lá o escudo, não era preciso fazer mais nada, mas pelos vistos deve haver aí uma janela qualquer que me está a escapar. Deve ser para aqui. Deve ser uma destas janelas de combate. Isto é aqui, isto é Ground Forces, não. Será que é esta coisa vermelha? Não, isto é Automated Turns. É para quase certeza que será para aqui. Quase certeza que será para aqui. Para aqui. E devia aparecer aqui a opção de treinar. Também é outra coisa que eu não sei fazer. E de ligar os shields, que eles neste momento estão. Onde é que está os shields? Shields não estão. Espera aí. Estava a ver as coisas erradas. Os shields não estão. Portanto, eu vou tentar aprender a fazer isto. Conto convosco no próximo episódio, mas se tiverem dicas, deixem aí também nos comentários. Se outra volta, vejo-vos lá. Um abraço.